Na faculdade, fiz a especialização em governo, o que significa que precisei escrever vários artigos. Quando o estudante normal escreve um artigo, ele pode distribuir o trabalho mais ou menos assim. Então veja, você pode começar um pouco devagar, mas faz bastante na primeira semana, para que com mais alguns dias de esforço, tudo fique pronto, uma situação tranquila. Eu gostaria de fazer assim. Essa era a ideia. Estava com tudo pronto para começar. Mas então, quando o artigo chegava de fato, eu acabava fazendo meio que desse jeito. E isso acontecia com todos os artigos. Então veio a monografia final de 90 páginas. Um trabalho que você deveria passar um ano fazendo. Eu sabia que para um texto assim, meu fluxo de trabalho normal não era uma opção. Era um projeto grande demais. Então planejei as coisas e decidi que precisava fazer algo como isso. Isso é como o ano seria. Eu começaria leve, aceleraria um pouco nos meses do meio e no final iria mandar bala. Como uma escadinha. O quão difícil seria subir essas escadas? Nada demais, certo? Mas aí a coisa mais engraçada aconteceu. Aqueles primeiros meses do começo, eles vieram e se foram e não consegui fazer quase nada. Então fizemos um plano incrível, novo e revisado. Então aqueles meses do mês se passaram. E eu não tinha escrito palavras concretas. Então aqui estávamos nós. E 2 meses viraram um mês, que virou 2 semanas. E um dia eu acordei, faltando 3 dias para o prazo final, sem ter escrito uma palavra. E fiz então a única coisa que poderia. Escrevi 90 páginas em 72 horas, virando não uma, mas 2 noites. Seres humanos não deveriam virar 2 noites seguidas. Corri pelo campus, mergulhei em câmera lenta e deixei lá exatamente no prazo final. Pensei que seria o fim de tudo. Mas uma semana depois recebi uma ligação e era a faculdade. E disseram, é o Tim Urban? E eu disse, é. Disseram, precisamos falar sobre sua monografia. E eu disse, tudo bem. E disseram, é a melhor que nós já vimos. Isso não aconteceu. Ficou uma monografia muito, muito ruim. Eu só queria curtir esse momento único em que todos vocês pensaram, esse cara é fantástico. Não, ficou muito, muito ruim. Enfim, hoje eu sou um escritor blogueiro, eu escrevo o blog Wait But Why, e há alguns anos decidi escrever sobre procrastinação. Meu comportamento sempre perplexou não os procrastinadores ao meu redor, e eu queria explicar aos não procrastinadores do mundo o que se passa na cabeça dos procrastinadores e por que somos como somos. Eu tinha uma hipótese de que os cérebros dos procrastinadores eram de fato diferentes dos cérebros das outras pessoas. E para testar isso, encontrei um laboratório de RM que me permitiu escanear o meu cérebro e também o cérebro de um não procrastinador comprovado para que pudesse compará-los. Eu trouxe aqui os resultados para mostrar a vocês. Quero que olhem com atenção para ver se notam a diferença. Eu sei que vocês não são especialistas em cérebro. Isso é óbvio, mas apenas dê uma olhada, ok? Então aqui está o cérebro de um não procrastinador. Agora, aqui está o meu cérebro. Existe uma diferença. Ambos os cérebros têm um tomador de decisões racionais, mas o cérebro do procrastinador também tem um macaco da gratificação instantânea. Agora, o que isso significa para o procrastinador? Significa que tudo vai bem até que isso aconteça. Então, o tomador de decisões racionais fará a escolha racional de fazer algo produtivo, mas o macaco não gosta desse plano. Então ele assume o volante do barco e diz, na verdade, vamos ler no Google sobre o escândalo de Nancy Carey, porque eu acabei de lembrar que isso aconteceu. Então vamos para a geladeira, ver se apareceu alguma coisa nova nos últimos 10 minutos ali. Depois disso, vamos para uma espiral no YouTube que começa com vídeos de Richard Feynman sobre imãs e termina depois com a gente vendo entrevistas da mãe do Justin Bieber. Tudo isso vai demorar um pouco, então realmente não teremos espaço na agenda para qualquer trabalho hoje. Desculpe, diz o macaco. Então, o que está havendo aqui? O macaco da gratificação instantânea não parece ser o cara que você quer atrás do volante. Ele vive inteiramente no momento do presente. Ele não
tem memória do passado nem conhecimento do futuro e só se importa com duas coisas, comodidade e diversão. É que no mundo animal isso funciona bem. Se você é um cachorro e passa a vida inteira sem fazer nada além das coisas cômodas e divertidas, você será um enorme sucesso. E para o macaco, humanos são apenas outra espécie de animal. Você tem que dormir bem, alimentar-se bem para propagar-se para a próxima geração. Que em tempos tribais deve ter funcionado bem, mas se você não percebeu, não estamos mais em tempos tribais. Estamos em uma civilização avançada e o macaco não sabe o que é isso. E é por isso que temos outro cara em nosso cérebro, o tomador de decisões racional, que nos dá a habilidade de fazer coisas que nenhum outro animal faz. Nós podemos visualizar o futuro, nós podemos ver o quadro completo, nós podemos fazer planos no longo prazo, e ele quer levar tudo isso em consideração. Ele só quer que a gente faça aquilo que faz sentido que seja feito agora. Sim, às vezes faz sentido fazer as coisas que são cômodas e divertidas, como jantar ou ir para a cama, ou aproveitar um tempo de lazer merecido. É por isso que há uma sobreposição. Às vezes elas funcionam, mas outras vezes faz mais sentido fazer as coisas que são difíceis e menos prazerosas, em nome do quadro completo. É aí que nós temos um conflito. E para um procrastinador, esse conflito tende a terminar de um certo jeito toda vez, deixando que ele passe muito tempo nessa zona laranja. Um lugar de comodidade e diversão totalmente fora do círculo do razoável. Eu chamo de Parque Obscuro. O Parque Obscuro é um lugar que todos vocês procrastinadores por aí conhecem muito bem. É onde as atividades de lazer acontecem nos momentos em que as atividades de lazer não deveriam estar acontecendo. A diversão que você tem no Parque Obscuro não é realmente divertida porque é completamente imerecida e o ar fica repleto de culpa, temor, ansiedade, ódio a si mesmo, todos esses bons sentimentos dos procrastinadores. A questão nessa situação é que o macaco atrás do volante, como procrastinador, vai conseguir sair para essa zona do azul, um lugar menos agradável, mas onde as coisas realmente importantes acontecem. Bem, acontece que o procrastinador tem um anjo da guarda. Alguém que está sempre olhando por ele e o acompanhando em seus momentos mais sombrios. Alguém chamado Monstro do Pânico. O Monstro do Pânico está adormecido a maior parte do tempo. Mas ele subitamente acorda sempre que um prazo chega muito perto. Ou existe o risco de constrangimento em público, um desastre na carreira ou outra consequência assustadora. E o mais importante, ele é a única coisa que o macaco tem medo. Ele se tornou muito relevante na minha vida bem recentemente. Porque o pessoal da palestra me procurou há 6 meses e me convidou para fazer uma palestra aqui. Eu, claro, disse sim. Sempre foi um sonho meu fazer uma palestra aqui no passado. Mas no meio de toda essa empolgação, o tomador de decisão racional parecia ter outra coisa em mente. Ele dizia, temos noção do que acabamos de aceitar? Entendemos o que vai acontecer um dia no futuro a partir de agora? Precisamos sentar e trabalhar nisso agora. O macaco disse, concordo totalmente, mas vamos abrir o Google Earth e dar um zoom profundo na Índia, tipo 60 metros acima do chão, e rolar para baixo por 2 horas e meia até enxergar o país inteiro para termos uma melhor noção da Índia. E foi isso que fizemos naquele dia. No que 6 meses viraram 4, depois 2, depois 1, e o pessoal da palestra resolveu divulgar os palestrantes. Eu abri o site e lá estava a minha cara, olhando para mim. E adivinha quem acordou? O Monstro do Pânico. Então o Monstro do Pânico começa a perder a cabeça e alguns segundos depois todo o sistema está em caos. E o macaco, lembrem, ele tem pavor do Monstro do Pânico. E bum, ele foge para a árvore. Finalmente, o tomador de decisões racionais pode assumir o volante. Eu posso começar a trabalhar na palestra. O Monstro do Pânico explica todos os tipos de comportamentos bem sanos dos procrastinadores. Por exemplo, alguém como eu conseguir passar 2 semanas incapaz de começar a primeira frase de um texto e então encontrar milagrosamente a incrível ética do trabalho para ficar acordado a noite inteira e escrever 8 páginas. E toda essa situação com os 3 personagens é o sistema do procrastinador. Não é bonito, mas no fim funciona. E é por isso que resolvi escrever sobre isso no blog uns anos atrás.
Quando eu escrevi, fiquei impressionado com as respostas. Literalmente milhares de e-mails chegaram, de todos os tipos de pessoas do mundo inteiro, que fazem todos os tipos de coisas. Essas pessoas eram enfermeiros, bancários, pintores, engenheiros, muitos e muitos alunos de doutorado. E então todos eles escrevendo e dizendo a mesma coisa. Eu tenho esse problema também. Mas o que me espanta é o contraste entre o tom leve da minha postagem e o peso daqueles e-mails. Essas pessoas estavam escrevendo com uma frustração imensa sobre o que a procrastinação tinha feito em suas vidas, sobre o que esse macaco tinha feito a elas. Eu pensei sobre isso e disse: se o sistema do procrastinador funciona, então o que está havendo? Por que todas as pessoas estão em uma escuridão assim? Bom, acontece que existem dois tipos de procrastinação. Tudo sobre o que falei hoje, os exemplos que eu dei, todos eles têm prazo. E quando existem prazos, os efeitos da procrastinação ficam restritos ao curto prazo, porque o monstro do pânico está envolvido. Mas existe um segundo tipo de procrastinação que acontece em situações que não há prazo. Se você escolher uma carreira em que você é autônomo, algo nas artes, algo empreendedor, não existem prazos para essas coisas a princípio, porque nada está acontecendo, até que você tenha feito o trabalho duro, de pegar impulso, de fazer as coisas acontecerem. Também existem todas as coisas importantes fora da carreira que não envolvem um prazo, como viver a família, fazer exercícios, cuidar da saúde, trabalhar em seu relacionamento ou sair de um relacionamento que não está funcionando. Mas se o único mecanismo do procrastinador para fazer essas coisas é o monstro do pânico, isso é um problema, porque em todas essas situações sem prazo, o monstro do pânico não aparece. Ele não tem o que faça ele acordar. Então os efeitos da procrastinação não são contidos, eles simplesmente se prolongam ao infinito. Esse tipo de procrastinação de longo prazo é muito menos visível e muito menos comentado do que aquele mais engraçado de curto prazo, baseado em prazo, normalmente é sofrido em silêncio e solitariamente. Isso pode ser a fonte de uma enorme felicidade de longo prazo e de arrependimentos. Eu pensei, é por isso que essas pessoas estão escrevendo e é por isso que estão numa situação tão ruim. Não é que elas estejam penando para dar conta de algum projeto, é que a procrastinação de longo prazo os fez se sentirem espectadores, às vezes, de suas próprias vidas. A frustração não é por não conseguirem alcançar seus sonhos, é por não terem sido capazes nem de começar a persegui-los. Então eu li esses e-mails e tive uma espécie de epifânia. Eu não acredito que não procrastinadores existam. É isso mesmo. Eu acho que todos vocês são procrastinadores. Certo, vocês podem não ser uma bagunça total, como alguns de nós. Alguns de vocês podem ter uma relação saudável com prazos. Mas lembre-se, o truque mais traiçoeiro do macaco é quando os prazos não estão lá. Agora eu quero mostrar a vocês uma última coisa. Chamo isso de calendário da vida. Aí tem uma caixinha para cada semana de uma vida de 90 anos. Não são tantas caixinhas assim, especialmente porque já usamos um monte delas. Então eu acho que deveríamos dar uma longa e boa olhada nesse calendário. Precisamos pensar no que estamos realmente procrastinando, porque todo mundo está procrastinando alguma coisa na vida. Precisamos estar mais conscientes sobre o macaco da gratificação instantânea. Esse é um trabalho para todos nós. E por não ter tantas caixinhas aí, esse é um trabalho que provavelmente deveríamos começar hoje. Bem, talvez não hoje, mas você sabe. Em breve. Obrigado.